Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. Eu sou Eduardo Medeiros, cirurgião geral, especialista em videolaparoscopia. E aqui no canal do YouTube do Cirurgia Já, hoje o nosso tema vai ser viagens no pós-operatório. Você que vai operar ou já operou ou está esperando aquele momento certo da tua cirurgia e depois tu vai precisar viajar, abre esse vídeo, vai até o final com a gente, porque essa dica é muito importante para você. A gente sabe que o paciente pós-operatório ele tem um risco muito maior de fazer eventos de coagulação, ou seja, de hipercoagulabilidade. O mais conhecido é a trombose. A trombose venosa profunda, ou o famoso TVP, ele é um fator de risco nos pacientes pós-operatórios. Isso se dá por uma série de fatores: o trauma operatório, a hipercoagulação gerada pelo trauma cirúrgico, os fatores de risco do próprio paciente, como idade, comorbidades, o tipo de cirurgia, se é aquela cirurgia que ele vai passar mais tempo acamado, se é uma cirurgia que eu vou manipular os membros inferiores, seja uma cirurgia ortopédica ou uma cirurgia vascular. Tudo isso faz com que o paciente tenha um acúmulo, ou seja, uma dificuldade de voltar o sangue dos membros inferiores para os membros superiores. Essa dificuldade associada à falta de locomoção no pós-operatório e o estado de hipercoagulabilidade favorece uma doença que no nosso meio é chamado de TVP, que é a trombose venosa profunda. Doutor, e qual é a complicação ou quais são os riscos? O que é que eu tenho que temer desse problema? A trombose venosa profunda, até ela tá localizada somente nos membros inferiores, ela vai te dar dor, empastamento de panturrilhas, às vezes pode dar vermelhidão, às vezes pode ter uma flebite ou uma celulite associada, ou seja, a inflamação dos tecidos moles e subcutâneos do membro inferior. Agora, o grande problema da TVP, da trombose venosa profunda, é quando aquele coágulo, aquele trombo que está localizado nas panturrilhas, na coxa ou nos membros inferiores como um todo do paciente, ele sobe, ele vai até os membros superiores, chegando até o pulmão. Então, a trombose venosa profunda, ela pode virar uma trombose pulmonar, que é o TEP, tromboembolismo pulmonar. Aí, a gente está na iminência de uma parada cardiorrespiratória, de uma doença com sérias e graves consequências que o paciente tem que estar no leito de UTI e muitas vezes o risco de morte chega a ser muito alto. Então, você que vai fazer uma cirurgia precisa se preocupar com esse cenário, porque é um fator de risco muito forte associado. Doutor, e o que é que eu faço ou o que é que eu tenho que isso aumenta? Primeiro, você precisa saber se você já tem algum fator de risco, como presença de varizes, ou seja, aquelas veias mais dilatadas nos membros inferiores, se você tem algumas patologias sanguíneas que já aumentam a coagulação do teu sangue, já deixam o sangue mais hipercoagular, no popular, aquele sangue mais grosso. Então, tudo isso é um fator de risco, bem como o porte da tua cirurgia. Cirurgias de grande porte, que vão ter grandes incisões, que vão manipular muitas vezes grandes vasos, essas cirurgias também são de maiores fatores de risco. Agora, se além de tudo isso que eu te falei, você ainda vai fazer uma viagem no teu pós-operatório, você vai fazer um período onde você vai passar um tempo sentado, ou você vai estar sob pressões atmosféricas como no avião, isso aí são aumento do teu fator de risco. Por quê, doutor? Porque quando você fica muito tempo sentado, quando você passa muito tempo com os membros inferiores curvados ou os membros inferiores para baixo, aquele sangue ele tem uma dificuldade de retorno, ele não consegue voltar, porque as panturrilhas não estão trabalhando. Lembre que a panturrilha é o nosso segundo coração, é ele que bombeia, são elas que bombeiam o sangue das pernas para os membros inferiores. Se elas não estão trabalhando, aquele sangue começa a se acumular. E aquele sangue acumulado é um fator de risco para criar os coágulos e os trombos. Então, vamos à prática? Você agora chegou até aqui, aí quer saber o que evitar? Primeira coisa, uso de meias compressivas. Segundo, o tipo de cirurgia. Se você pode optar por fazer cirurgias por laparoscopia ou cirurgias minimamente invasivas, essa é para você. Faça o tipo de cirurgia minimamente invasiva. Por quê, doutor? Porque elas geram menos trauma, a tua recuperação é muito mais precoce, você volta a caminhar mais cedo. Se eu estou caminhando, eu estou fazendo com que as panturrilhas estejam contraindo, elas estejam bombeando sangue, e isso é muito eficiente para ti. Outro aspecto é se você vai precisar usar, sim ou não, o uso de anticoagulantes no teu pós-operatório. Só que isso a gente não tem como generalizar, porque é de paciente para paciente. O uso de anticoagulantes também pode trazer alguns malefícios que também precisam superar
os benefícios. Então, o que a gente sempre recomenda para os nossos pacientes, a cada 1 a 2 horas, se você vai fazer uma viagem nos primeiros 40 dias da tua cirurgia, você tem que caminhar pelo menos por 30 a 90 segundos para você estimular a panturrilha, fazer com que ela faça o sangue voltar dos membros inferiores. Se você tem varizes, a gente vai te prescrever meias de compressão. Se você já é um paciente idoso com múltiplas comorbidades, como hipertensão, diabetes, colesterol, que é a dislipidemia, se você fuma, a gente vai também te recomendar as meias de compressão. E se você é o paciente, sabidamente, de uma cirurgia de maior porte, apresenta todos esses fatores de risco, a gente vai te excluir as patologias que não podem usar anticoagulante e vai te prescrever o anticoagulante no pós-operatório, também para evitar o uso ou para a gente evitar a patologia que é a TVP. Então, essa dica é muito importante para os pacientes cirúrgicos. Se você puder evitar viajar nos primeiros 40 dias, ótimo. Se eu não puder evitar, siga as recomendações do teu médico cirurgião, que ele vai achar o melhor e a melhor saída e o melhor tratamento para o seu caso. E aí, eu disse que valeu a pena? Gostou? Chegou aqui até o final? Então já deixa teu like, segue o nosso canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam, assim como você, saber sobre o mundo das cirurgias. Esse é o nosso vídeo de hoje e um grande abraço.